Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro Mané. Se você não for inscrito, convido humildemente aí a conhecer e se inscrever no canal. No vídeo de hoje, a gente vai fazer aquele famoso 3 em 1. Rodada já é quarta-feira, então a gente vai escalar hoje o time principal, o Valorização e o Bons Baratos para a 10ª rodada. Sem perder muito tempo, simbora lá pro Vitão? Pessoal, essa aí foi a pontuação do time do canal, 78.71, foi uma ótima pontuação para a rodada, certo? Inclusive eu venho falando há muito tempo, o time principal do canal é para regularidade, né? E o Valorização, é claro, é para ganhar cartoletas e o Bons Baratos, um time alternativo aí, né? Inclusive eu já postei aqui, ó, no Instagram do Mané, tem link logo abaixo na descrição, quem quiser seguir também vai ser muito bem-vindo, Mané Cartola FC, tudo junto, tá? Eu postei já aqui, ó, as pontuações, né? Dos times na rodada. 78.71, valorizamos 5.41 cartoletas com o time principal, muito bom. Bons Baratos, um time mais alternativo, barato, até 100 cartoletas. Bons Baratos Raiz fez 71.02, valorizou 2.80 cartoletas. E o time de valorização do canal, que é feito para ganhar cartoletas, fez 41.74, valorizou 8.10 cartoletas. Então o desempenho, de maneira geral, dos times do canal foram muito bom. Fiquei muito satisfeito. Inclusive aqui no Instagram também já postei os vencedores aqui da rodada 9. Deu R$ 1.500. R$ 1.503 de premiação com 167 times. Todos aqui já receberam a sua premiação, tá? Só o Rogério aqui que eu mandei um WhatsApp para ele, ainda não me respondeu. Rogério, fica tranquilo, me responde lá no WhatsApp. Terminando aqui, eu vou te pagar, tá? Vou fazer a transferência. Os demais aqui todos já receberam, pagamento em 24 horas. Gosto de pagar todo mundo antes de começar a gravar meu vídeo. É por aqui que a gente bota alguns cards também, eu acho interessantes para rodar, inclusive de arbitragem, que teve penalidade aqui, ó, no jogo de Corinthians Internacional, né? A gente vem tendo aí um acerto de 25 a 50%, mas já chegamos a acertar 75% dos jogos, 3 jogos dos 4 que a gente indica aí. Então quem quiser seguir vai ser muito bem-vindo, e quem quiser jogar aí o Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, tem link logo abaixo aqui também na descrição. Rodada 10 já está aberta, como eu mostrei aqui, a rodada 9 deu 167 times, está dando em média de 150 a 200. Mensal de julho já encerrei as inscrições, foi um sucesso aqui, ó, tá com R$ 2.363 de premiação com 105 times. Quem quiser jogar uma ligazinha de regularidade, não gosta de tiro curto, a mensal de agosto já está aberta. E a de segundo turno também já está aberta e essa é sem capitão, tá ok? Então vamos lá para nossa escalação, sem perder muito tempo. Nosso time aqui foi muito bem, né, como eu falei. Falando aqui, ó, Hulk e Marinho na regularidade, muita gente fica decepcionado. Mas, meu amigo, atacante para mim entregando 5, 6, 7 pontos, tá bom demais. E a gente sempre escala o terceiro aqui tentando uma mitada, né? Scarpa nem vou falar, tá num momento sensacional, né? Raul desarmou demais, deu assistência. Eu tinha falado no vídeo anterior que o Raul e o Arthur tinham histórico de gols contra o São Paulo, não deu outra, né? O Lima vive um excelente momento e demos aqui, ó, muita sorte, entre aspas, né? Nós dobramos as defesas do Galo e do Palmeiras, que iam jogar contra os piores ataques da competição, e deu muito certo. Mas vamos vender o time aí, começar a fazer a nossa escalação, né? Devagarzinho, olhando posição por posição, né? Vamos usar aqui o nosso querido Catimba Stats, né? Ou States, que eu brinco, também tem link logo abaixo aqui na descrição. 48,90, assinatura uma única vez, e ver as estatísticas até o final do Cartola. Colocando o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora da compra ali, 10% de desconto. Vamos lá, casa fora, todas as rodadas, né? Porque ainda estamos na 10ª, então são 5 jogos para cada lado, praticamente. Vamos lá, para os nossos goleiros, que eu estava dando uma olhadinha em atacante, pontuação média. Quem vem conquistando muito pontos com os seus goleiros aí dentro de casa? A Chape. A Chape é o time que mais conquista e por mais que o Corinthians não ceda, vai ser inclusive o goleiro do time do canal, tá? Do time principal. Porque eu venho falando há tempo, falei antes dele estourar, ele tinha estreado contra o Galo. Daí eu falei no vídeo anterior que esse menino era bom, que eu gostei do que eu vi. Tomando 2 a 1 contra o Inter no jogo seguinte, arrebentou, fez 9 pontos. Mais de 10 defesas, se eu não me engano. Tá precisando de 2.80, tá baratinho, vale a pena, certo? Olha só o desempenho dele. Isso é porque a Chape vem tomando gols em casa aí, ó. A hora que esse menino segurar o SG, vai estourar na pontuação, tá? Vai estourar, é bom goleiro tecnicamente, tá? Gosto bastante dele. E o Corinthians é um time aí, ó, que não é de ceder muito ponto, mas tudo verdinho, ó. 7 pontos aí, ó, para goleiros adversários. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no confronto, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto Chape e Corinthians. A Chape é a pior mandante da competição, tá com uma média de gols sofridos de 1.75, eu tenho ciência disso, que ele pode perder o SG, e é provável que possa perder. Corinthians é o 8º melhor visitante, o Corinthians vem jogando melhor fora de casa, tá com uma média de gols de visitante 0.75, certo? E realmente aí, ó, o Corinthians aqui, ó, só não fez gol contra o Bahia, mas é um time de marcar poucos gols fora de casa, né? A Chape é que vem tomando muito gol, só segurou o SG contra o Ceará, né? Então eu tô botando um goleiro aí pra quê?
para pontuar sem pensar muito em SG. Se o SG vir, vai ser muito bem-vindo, certo? E dos times que vão jogar em casa, tirando aqui a Chape, quem é que tá com bom desempenho? Temos alguns times aqui com bom desempenho, tá? O Santos tá com bom desempenho, aqui o Fluminense, aqui ó, o Marcos Felipe, vejo uma boa sim, porque o Ceará é um time que cede, tá? E o Marcos Felipe é um bom goleiro aí pra Cartola, esse ano tá muito bem na competição, ó, segundo goleiro com melhor média, certo? Vamos dar uma olhadinha no Marcos Felipe, tá um pouquinho salgadinho, isso aqui é pra quem tem cartoleta, certo? E tá valorizado, tem que chamar atenção pra isso, 8.60, né? Mas não dá pra negar que ele tá com bom desempenho, a última vez que jogou em casa negativou, mas vinha de bons jogos aí, né? Mesmo perdendo SG, conseguia pontuar. É claro que as melhores pontuações dele foi quando conseguiu manter o SG. Vamos dar uma olhadinha no Ceará, porque ali mostra que o Ceará cede pontos, olha só. O Ceará cede uma quantidade considerável de pontos para goleiros adversários. E por quê? Porque fora de casa o Ceará está com uma certa dificuldade de fazer gols. Dentro de casa faz muitos gols o Ceará, mas fora está complicado, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no desempenho, aqui no confronto aqui, ó, que vai valer muito a pena pra gente tirar essa dúvida. Ó, o Fluminense está com uma média de 1.25 de gols como mandante. Ó, o Ceará como tem dificuldade de fazer gols fora de casa, 0.50, né, como visitante. E realmente a gente viu ali, ó, fez gols contra o Inter, contra o Santos, mas passou em branco contra a Chape e contra o Red Bull Bragantino, certo? O Fluminense, por sua vez aí, ó, vinha segurando bem o SG, um bom sistema defensivo, mas tomou gol do Corinthians e do Atlético Paranaense. É um goleiro viável para a rodada? É um bom goleiro? Tá pontuando bem, só que tomem cuidado, tá um pouco valorizado, mas o cruzamento de Cautes é muito agradável porque o Fluminense conquista e o Ceará cede pontos para goleiros adversários. Aqui, não vou nem falar do goleiro do Santos, tá? Porque o Atlético Paranaense não cede ponto para goleiro. O Atlético Paranaense é um time perigosíssimo fora de casa. Eu sei que o Santos é o melhor mandante da competição, tá aqui, ó, o primeiro melhor mandante da competição, tá com uma média de 0.20 de gols sofridos, mas o Atlético Paranaense tá com uma média de 2.25 de gols como visitante. E é o segundo melhor visitante. Esse jogo aqui vai ser um dos jogos mais complicados da rodada. Inclusive, tem alguns jogos bem complicadinhos nessa rodada, tá? Olha só, o Atlético Paranaense faz gols todos os jogos fora de casa, inclusive mais de um em algumas oportunidades. E o Santos, por sua vez, vem muito bem defensivamente, segurando 4 SGs de maneira consecutiva, né? Vale a pena? Talvez, mas o que me chama muita atenção é o Atlético Paranaense, é um time perigoso fora de casa, né? E não é de ceder pontos, né? Eu gosto geralmente quando o cruzamento de Caute bate ali, um conquista e outro cede, quando tem equilíbrio entre aquelas duas barras ali, a verde e a vermelha, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no goleiro do Santos, só para ver se eu estou correto ou não. Onde é que tá o nosso querido goleiro do Santos? Já tá em dúvida, né? Ali... Onde é que tá? Pessoal, como não vou fazer edição, o pessoal deve estar me xingando aí um monte. Aqui, ó. A gente começa a gravar o vídeo empolgado aqui, ó, tabela de jogos. Essa partida aqui, ó, a Vila Belmiro às 19h30 vai ser amanhã, Santos e Atlético Paranaense. Não vai valer, vocês me desculpem o que eu falei, tá? Fui levado pela emoção, fui falando das estatísticas, mas Santos e Atlético Paranaense não vai valer. Os demais jogos vão valer, vão ser 9 jogos válidos pro Cartola, certo? Então aqui, ó, esquece o que eu falei a respeito do goleiro do Santos e depois do Fluminense aqui, né, e da Chapecoense, que eu vejo com bons olhos aí pra rodada. Vejo também o goleiro do Bahia com bons olhos contra o Juventude, porque o Bahia conquista, o Juventude cede uma quantidade considerável, assim como o Atlético Goianiense também, tá? O Fernando Miguel vem vivendo um bom momento, tá? E o Sport é um dos piores ataques da competição. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no confronto, vai clarear bastante. O Atlético Goianiense é o 10º melhor mandante, mas tem uma das melhores defesas da competição. O Atlético Goianiense está se defendendo muito bem. Tem uma média de gols sofridos como 0.25 dentro de casa. É um dos times com menor número de gols sofridos em casa. E o Sport aí, ó, é o 12º melhor visitante, das pra frente. É o segundo pior visitante da competição, um dos piores ataques. E tem uma média de gols de visitante 0.60. Vamos dar uma olhadinha no Sport. O Sport tirou o SG do Corinthians e tirou o SG do Internacional. Em 3 oportunidades cedeu o SG. E o Atlético Goianiense, por sua vez aqui, ó, 4 jogos em casa, só perdeu o SG pro Red Bull Bragantino, melhor ataque da competição. Nos demais jogos aqui, ó, não sofreu gols. O Atlético Goianiense, a meu ver, pra mim, tomou aqueles 4 do Atlético Mineiro? Tomou, né? Mas foi circunstâncias do jogo. Pra mim, é a melhor defesa da competição até agora. É o time que melhor se defende, é o Atlético Goianiense. Então, o Fernando Miguel, vejo 5 bons olhos, né? O problema, ó, inclusive, ele é o melhor goleiro do Cartola, ó, tem a melhor média, né? 6 pontos. Tá com uma média de 5.25 em casa, tá valorizado, precisa de 7.20, tome cuidado com isso, porque ele tá um pouco caro, mas tá com um desempenho sensacional, principalmente dentro de casa. Percebam só, o Atlético Goianiense consegue manter alguns SGs dentro de casa, a grande maioria, né? E o Fernando Miguel não pontua muito, por quê? Porque ele não tem feito muitas defesas. Por quê? Porque o Atlético Goianiense se defende bem, não deixa finalizar, e a gente vai ver isso, tá? O Sport, por sua vez aí, ó, tudo verdinho, ó, é um dos times que mais cede pontos aí pra goleiros, ó. Então vejo sim o Fernando Miguel com bons olhos, é sempre que eu falo. O problema é a circunstância da partida. Se o Sport der uma escapada lá e fizer um gol, acredito que o Fernando Miguel não tem mais chance de recuperar essa pontuação.
tá? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem cedendo muito ponto aí, ó? Grêmio cede uma quantidade considerável, né? Quem quiser o Jailson aqui, é válido sim, o Jailson tá muito bem no Cartola. E aqui, ó, o América também cede uma quantidade muito grande, Felipe Alves também vale a pena. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então tem alguns bons goleiros para rodada, vejo uma rodada salutar para goleiros. Tá precisando de 4.30 o Jailson, ó, e o Jailson vem fazendo um bom campeonato aí, ó. Não negativou ainda, mesmo o Palmeiras perdendo esse dia em casa, ele entrega pontos. Tá? Inclusive pegou uma penalidade aqui contra o América. Vai enfrentar um Grêmio que vive um momento muito ruim, né? O Thiago Nunes pediu a saída lá, né? Saiu. Não sei quem é que vai ser o treinador novo, né? Com essa mudança pode dar certo. Enfim, o Grêmio pode melhorar, mas a verdade é que o Grêmio e o São Paulo, dos times grandes, são os piores que vivem o pior momento na competição. Estão lá na parte de baixo, na zona de rebaixamento, certo? E ó, você deu ponto demais aqui, ó. Marcelo Carné, 10 pontos fora de casa, 12 pro Maílson. Então o Jailson é uma opção muito viável, só resta saber quem é que vai ser o novo técnico do Grêmio e se vai ter uma mudança de atitude ali dos jogadores, tá? Mas que o Jailson tá muito bem, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos lá. E realmente aqui, ó, ceder mais ponto que o Grêmio, só o América mesmo, né? Daí o Felipe Alves é uma boa opção. Vejo uma opção bem viável, tá? Vejo uma opção bem viável. Tava desvalorizado, precisa de 3.20, não é muito, mas tá com custo bom. Dentro de casa, né, negativou aqui contra a Chape, mas vinha pontuando bem. É um goleiro que tá com bastante regularidade. Fortaleza tá bem, tá na parte de cima da tabela, né? E olha só, o América é um time que cede pontos aí, ó. Só não cedeu no 4-3. E mesmo assim, mesmo vazando o Matheus Teixeira fazendo 4 gols, ainda cedeu 4 defesas, tá? Vejo com bons olhos sim o Felipe Alves. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui nesse retrospecto aqui. O Fortaleza costuma fazer bastante gol dentro de casa. Ó, Fortaleza é o segundo melhor mandante da competição. Dentro de casa, o Fortaleza está jogando demais. Tá com uma média de gols sofridos de 1 gol, mas tá com uma média altíssima de 2.50. E o América aqui, ó, tá com uma média de 1.25 fora de casa, que é uma média boa, mas toma muito gol o América aqui, ó. 2 gols sofridos por partida. A maior prova disso aqui são os jogos aqui, ó. Olha a quantidade de gols que vem tomando. Mas fez só 4 aí contra o Bahia. Só 4 não, fez 4 contra o Bahia. Até então aqui, ó, era um dos piores ataques da competição com apenas 3 gols. Daí contra o Bahia deu aquela desencantada naquele jogo doido de 7 gols, né? Fortaleza, por sua vez, vem jogando muito bem dentro de casa, né? Mas a maioria dos jogos sofre gols, né? Então, se for para escalar o Felipe Alves aí, tem que ter consciência que talvez possa vir a perder o SG, certo? Tem outros goleiros com SGs mais prováveis, né? Jogando em casa, por exemplo. Aqui, ó. Um SG provável, de repente, é do Red Bull Bragantino. Ah, mas é porque tu tá falando isso. Aqui o Atlético Goianiense também é um SG provável. A gente já viu ali que o Atlético Goianiense sofre pouquíssimos gols em casa. É uma das melhores defesas da competição. E o Bragantino é muito ofensivo? É muito ofensivo. Mas vai enfrentar um Cuiabá que tá com uma média de 0.50 como visitante. E o Cuiabá só fez gol contra o São Paulo. Nos demais jogos aí, ó, passou em branco em todos. Aí o Bragantino toma gol em casa, toma, mas contra o Ceará não tomou. De repente tem uma perspectiva boa aí, né, de não sofrer gols contra o Cuiabá, que é um dos piores ataques da competição. Certo? E dos goleiros que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo muito ponto aí, né? Dos times que vão jogar em casa, Bahia cede bastante. Quem quiser dar uma apostada aí no Juventude, mas eu não acredito muito porque o Bahia tá com uma média altíssima de gol em casa. Vamos dar uma olhadinha aqui no Bahia. O Bahia tá com uma média de 1.60 gols dentro de casa. Aí, ó, só não fez gol contra o Inter e contra o Corinthians, mas tá numa pegada aí, ó, de 3, 2 jogos, né? Oscila, é verdade, mas vem fazendo muito gols em casa. E tem ali o Gilberto, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, da competição. O Juventude, por sua vez, aí, ó, só passou em branco contra o Santos, naquele 0x0 na Vila Belmiro, aquele jogo feio. Nos demais jogos aí vem tomando gols, tá? Então acho complicado ali o Marcelo Carné. Prefiro nessa rodada os goleiros que vão jogar fora de casa, certo? Mas tem que dizer que tem alguns goleiros viáveis aqui, tá? Tem alguns goleiros viáveis. Por exemplo, o Diego Alves do Flamengo tá conquistando pontos e o Atlético Mineiro é um time que dentro de casa, né, ataca bastante, certo? O Santos também, ó, a defesa do Atlético Paranaense é uma defesa boa, vem sofrendo alguns gols, vem, mas o Santos é um dos times que mais cedem pontos aí dentro de casa e ataca bastante, certo? Até mesmo o Walter aqui, ó, contra o Bragantino, que é o melhor ataque da competição. Eu sempre falo, ataques ofensivos cedem defesas, perde SG, mas cedem defesa para goleiro adversário. Vamos dar uma olhadinha no Walter? Vale realmente a pena? Vamos lá, o Walter tá precisando de menos 0.20, isso é muito bom, de repente vou colocar até no time de valorização no canal. E fora de casa aí, ó, vem pontuando muito bem, tá? Vem pontuando muito bem, inclusive com perda de SG do Cuiabá, certo? Aqui, ó, eu vou ser bem sincero, porque eu queria muito escalar o Bragantino meio para frente, que é líder da competição, um dos melhores ataques. Só que eu vejo o Cuiabá indo para lá, para jogar no Dabi Abichedi lá em Bragança Paulista, retrancado. Não vejo jogando aberto, e essa é uma característica do Cuiabá. O último time que fez isso lá foi o Ceará e o jogo foi 0x0. Então tô meio cabreiro, mas pelo menos um ali do meio do ataque eu vou botar no Bragantino, que é o melhor ataque. Mas deve ser um jogo... Tô vendo um jogo feio isso aqui, tá? A não ser que o Bragantino faça um gol no início do jogo, daí o Cuiabá vai ter que se abrir. De qualquer maneira aí, ó,
O Bragantino, mesmo fazendo alguns gols aí, ó, não negativa goleiros adversários, porque cede defesas, certo? Mas é um goleiro de alto risco, que pode ser uma partida intrucada, ele fazer muitos pontos, né, como aconteceu com o Ceará, mas também pode acontecer do Bragantino fazer muitos gols, porque é o melhor ataque da competição. De qualquer maneira, veja aqui um jogo aqui, ó, o Cuiabá fechadinho lá atrás, jogo difícil pro Bragantino, certo? Mas como eu falei, eu prefiro ficar com os goleiros que vão jogar em casa. Vamos dar uma olhadinha em SG. SG é artigo de luxo, olha só, o Santos, a gente viu ali, ó, que vem mantendo 4 SG seguidos, né? Só que o Atlético Paranaense é um time perigoso, tira SG de todo mundo, certo? O Inter não manteve SG ainda, mas vai enfrentar o São Paulo, que tá lá na rabeira, e é um time que tá com dificuldade de fazer gols. Quem quiser dar uma apostada no Inter, não gosto muito desses scouts assim, ó. Cede muito, não conquista nada. Conquista muito, não cede nada. Prefiro ficar com equilíbrio. Qual é o equilíbrio jogando em casa? Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, ô meus cachorros, o Atlético Goianiense manteve 3 SG nos jogos dentro de casa e o Sport vem cedendo, tá? Então, o cruzamento scout mais agradável para os times que vão jogar em casa em termos de SG, com certeza é do Atlético Goianiense. E dos times que vão jogar fora, tem 2 aqui que me chamam muita atenção, tá? É o Atlético Paranaense com o Santos, por mais que o Santos tenha a melhor campanha jogando dentro de casa. Meu Deus, eu tô falando tô falando direto desse jogo aqui, ó, do Santos e do Atlético Paranaense, mas esse jogo não vai ter, gente. Não vai ter, tá? Me desculpe, eu tô com isso na cabeça, não sei porquê, tá? Mas esse jogo não vai ter. E como eu não vou fazer edição, tá tranquilo. Quer gozar de mim aí, né? Botar nos comentários, tá tudo certo. Mas agora eu me lembrei que não vai dar certo, tá? Agora o Corinthians me chama atenção, tá? A Chapecoense já cedeu 3 SGs dentro de casa e o Corinthians vem muito bem defensivamente, jogando fora, tá? A maior prova tá aqui, ó. Onde é que tá? Chapecoense e Corinthians. O Corinthians é o 8º melhor visitante da competição e tá com uma média de gol sofrido de 0,50. E a Chape é a pior mandante aqui, ó, 0,25 de gols feitos. A Chape tá com uma dificuldade enorme de fazer gols dentro de casa. Aqui, ó, passou em branco contra o Bahia, contra o Ceará, contra o Bragantino, só fez um gol até agora no Internacional. De 4 jogos dentro de casa, apenas um gol. O Corinthians, por sua vez, aqui, ó, vem se defendendo bem, tá? De 4 jogos, manteve 2 SGs e sofreu apenas um gol de Palmeiras e de Fluminense, tá? Então o Corinthians vem se defendendo muito bem fora de casa. Quem quiser dar uma arriscada aí no Cássio, tá valendo a pena. Inclusive o Cássio, tô metendo pau nele porque ele anda tomando uns gols bobo aí, né? Tecnicamente anda falhando muito, mas é um goleiraço, maior goleiro da história do Corinthians, né? Mas o momento dele eu vejo que não é um momento muito bom. Mas tá desvalorizado, precisa de 1,50, tem um confronto favorável e ó, e eu falei que fora de casa ele vinha bem, realmente fora de casa vem pontuando bem, ainda não negativou. É muito válido sim o Cássio para essa rodada, tá? Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, o Bragantino só negativou aqui, ó, o Danilo Fernandes, mas ele entrou no lugar do Daniel, né? Ou foi vice-versa aqui, né? E jogou pouquíssimos minutos. Nos demais aí, ó, cede muito ponto, tá? A Chapecoense. Inclusive, tô pensando de repente botar o Cássio aqui no bons e baratos, já que eu vou com o goleiro da Chape. E por que eu vou com o goleiro da Chape? Porque ele tá bem tecnicamente, mesmo sofrendo gols, vem pontuando. A hora que segurar um SG, ele vai dar uma estourada na pontuação. E eu vou equilibrar o time. Vou tentar dar uma economizadinha atrás para escalar bem do meio para frente. Tá voltando aí a Arrascaeta, tá voltando alguns jogadores aí carinhos, né? Mas que vale a pena. Veio salgadinhos. Então, o Cuiabá contra o Bragantino, por mais que tenha segurado alguns SG, acho meio complicado. Acho que dos times que vão jogar fora de casa, né? O SG mais viável realmente é do Corinthians. E é claro, o Atlético Paranaense que não vai valer, que agora eu não vou mais tirar da cabeça, tá? Santos segura SG, mas acho complicado contra o Atlético Paranaense, prefiro ficar com o Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhadinha em defesas, né? Geralmente goleiros é o que eu fico mais tempo aqui vendo, porque tem muitos scouts. E SG serve para zagueiro lateral e finalização defendida também vai servir também para atacante, tá? Dos times que vão jogar em casa, quem é que vem conquistando muitas defesas? Ó, Marcos Felipe aqui como tá bem, e o Ceará cede, né? Matheus Teixeira vale a pena? Vale, mas o Juventude é um time que pouco finaliza, certo? Desse cruzamento scout, qual é o mais agradável? Chapecoense e Corinthians. A Chape é o time que mais vem fazendo defesas com o seu goleiro dentro de casa e o Corinthians é o que mais cede juntamente com o América Mineiro jogando fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem cede muita defesa? O Fortaleza. Normal, time ofensivo. Time ofensivo cede defesa para goleiro adversário. E aqui, ó, vem fazendo um grande campeonato, o Cavicchioli, mas tá muito, muito valorizado porque arrebentou na última partida, né? Pegou demais mesmo. Eu vi aquele jogo, né? Eu sempre tô falando aqui, quem acompanha o canal sabe que eu elogio demais ele. Falei que a hora que ele mantivesse o SG ele ia estourar, não deu outra. Só que ele tá valorizado, ó, precisa de 9,50, deve ser muito exigido, deve, ó. Eu falava nos vídeos aí na live, ó, 2, aqui não negativou, mesmo sofrendo 3 gols. Enfim, eu falei que a hora que ele mantivesse o SG ia dar uma estourada e não deu outra nessa rodada. Certo? Inclusive ele tava no time de bons baratos do canal. Ó, e o Fortaleza é um time que por mais que venha fazendo gols dentro de casa, mais de um até, não negativa goleiros adversários, cede bastante defesa, ó, pro João Paulo cedeu 8, né? Veja um goleiro de risco, tecnicamente é um grande goleiro, mas o Fortaleza dentro de casa ataca bastante, certo? Vamos dar uma olhadinha em falar em atacar, finalização defendida, vamos botar todos aqui, vamos ver os times que mais finalizam. Jogando em casa, olha só o Fortaleza, olha como o Cavicchioli vai ser exigido.
Até acredito que, ó, que é pra esquecer esse jogo, tá? Porque o Fortaleza dentro de casa realmente é um time que vem fazendo muitos gols. É a segunda melhor mandante, 2,50, uma média altíssima. Olha só, 3, 5, todo jogo faz gol, né? E o América, por sua vez, todo jogo vem sofrendo, né? Então é um goleiro de risco? É, mas que vai ser exigido? Vai, com toda certeza, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que cede muita finalização aí? Aqui é uma briga danada. São Paulo cede, o próprio América cede, o Cuiabá cede, ó, o Walter aqui, ó, contra o melhor ataque, ó. Pode ir muito bem. O Cássio também, ó. Aqui o Maílson, ó. Só que o Atlético Goianiense, de todos os times que vão jogar em casa, é o mais chato de todos ofensivamente. Ataca pouco e quando chega, muitas vezes faz gols, tá? Então acho o Maílson um goleiro de risco, certo? Para essa rodada. Mas de repente vale a pena porque tá com bom desempenho. Vou até dar uma olhadinha no Maílson, né? Para não dizer que não vi. Certo? O Maílson tá precisando de 2,30, né? E vem com bom desempenho. Aliás, o Maílson vem muito bem. Só na segunda rodada foi mal, tá? Nos demais jogos aí vem entregando ponto. É um dos melhores goleiros da competição aí para pontuação, certo? E, ó, e realmente aqui, ó, o Atlético Goianiense vem cedendo pontos, tá? Nos últimos 3 jogos só negativou o Volpi, certo? Mas é um time perigoso. Cedeu pontos quando cedeu SG. Do contrário, é complicado, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muita finalização? Olha a Chape aqui de novo. E o Corinthians finaliza, tá? E fora de casa aqui o América até finaliza. Mas o Felipe Alves aqui, ó, Fortaleza ataca bem e se defende bem, ó. Cede poucas finalizações. Então, cruzamento de scouts aqui, ó. Muito agradável realmente nesse jogo aqui, ó, para esses dois goleiros. Certo? Nesse momento aqui, eu vou ficar... Já tinha antecipado, né? Opa, vamos voltar aqui para nossos queridos goleiros. Vou ficar com o goleiro da Chape. Onde é que ele tá aqui? O João Paulo, tá? Ele tá realmente com muita regularidade aqui, ó. Mesmo a Chape tomando gol todo o jogo praticamente, né? Ele vem pontuando bem. Vou com o João Paulo, porque eu vou dar uma economizadinha atrás para escalar melhor do meio para frente. Certo? Vamos deixar aqui pela média, né? Opa. E vamos voltar aqui pro nosso querido Catimba States. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em média básica, né? Média básica eu falo que sempre salva a gente. Média básica, o que é? Para goleiro, tira SG. O que sobrar é média básica. Vamos ver os goleiros que estão pontuando melhor sem SG. Ó, o Daniel, o Internacional, tá muito bem. Ó, o João Paulo aparecendo aqui. Ó, o Cavicchioli. Ó, o Maílson. Ó, o Marcos Felipe. São todos os goleiros que eu falei, ó. Todos os goleiros que eu falei. O único que eu não abri a aba aqui foi o Daniel, tá? Então vou abrir agora porque ele é o melhor goleiro com média básica. Precisa de 5,60 para começar a valorizar. Vai enfrentar um São Paulo que tá muita dificuldade de fazer gols, certo? Dentro de casa aqui, ó, vem pontuando muito baixo porque vem perdendo SG jogo após jogo, mas fora de casa tá muito bem. É o que eu falei, né? O Daniel fora de casa pode calar ele. Inclusive ele tá no time de valorização do canal na última rodada, mas dentro de casa eu não gosto muito porque o Inter tá tomando muito gol, né? Então deixa atacar muito e mesmo assim toma gol. Mas a verdade é que o São Paulo aí, ó, é um dos times que mais vem cedendo pontos para goleiros adversários, porque ele tá com dificuldade de fazer gols fora de casa. É válido? É válido. Mas eu prefiro aqueles outros goleiros que eu mostrei ali, né? Mas tá dentre as melhores opções para a rodada. Vamos lá para os nossos queridos zagueiros, né? Média. Casa fora, todas as rodadas. Vamos para zagueirão aqui, os nossos backs. E vamos para pontuação média. Pontuação média. Quem vem conquistando muitos pontos dentro de casa com seus zagueiros? Não vou falar de você não, Santos. Aqui, ó, o Bahia vem conquistando muito, mas o Juventude é um time que pouco cede, certo? O Bragantino vem conquistando pouco, porque é um time ofensivo, ou seja, faz muito gol, mas também sofre. Mas em compensação, o Cuiabá cede ponto demais. O Cuiabá só perde pro São Paulo. Aqui o Internacional tá muito mal, mas de repente pode ser válido aí um zagueiro do Inter, né? Quem quiser dar mais cada, afinal de contas o São Paulo tá muito mal fora de casa. Só que aqui é um antagonismo. Porque como a barra é muito grande aqui, ó, cede em média 6,12 para zagueiros adversários, o Inter dentro de casa está tomando gol todo jogo e os zagueiros estão negativando direto, estão pontuando baixíssimo, ó, menos 0,75. Não gosto desse tipo de cruzamento de caute. Prefiro ficar com esse aqui, ó. Por mais que o Bragantino conquiste pouco, né, o Cuiabá é o segundo time que mais cede. E aqui daí já é um pouco mais atrativo. Equilíbrio. Jogando em casa, Atlético Goianiense. Porque o Sport cede um pouquinho, 3,27, uma quantidade até considerável para zagueiro, né? E o Atlético Goianiense vem conquistando pontos. Por quê? Porque o Atlético Goianiense é um time que mantém o SG dentro de casa. Pouquíssimas vezes sofreu gols dentro de casa. Eu até mostrei isso, deixa eu até ver se já sofreu um gol aqui dentro de casa, aqui o Atlético Goianiense. Onde é que tá nosso querido Dragão? Aqui, ó. O Sport realmente tá com dificuldade de fazer gols aqui fora de casa. É só sofreu gols do melhor ataque da competição. Com certeza o sistema defensivo do Atlético Goianiense é uma das melhores pedidas para essa rodada, sim. Certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí para zagueiro adversário? O próprio Atlético Goianiense, né? Que é um time que não faz tantos gols assim. Se defende muito bem, mas ofensivamente tem umas certas falhas ali, né? E a Chapecoense. A Chapecoense tá com uma dificuldade tremenda. E aqui, ó, os zagueiros do Corinthians podem ser bem viáveis para essa rodada, tá? Jogando fora de casa. Vamos dar já direto aqui, ó. Os zagueiros do Timão. É que tá Corinthians, passei. Vamos lá, o João Vitor, né? Entre ele e o Gil, eu prefiro ele. Ele tá com uma regularidade melhor. Tá desvalorizado, que isso é bom, menos 0,70. Inclusive, eu acredito que vou botar ele no time de valorização do canal. Ó, e fora de casa tá muito bem.
Eu vou até dar uma notadinha aqui. Vou até dar uma notadinha aqui, ó. João, Corinthians, zagueiro, né? Eu tenho que dar uma olhadinha, porque depois vou fazer... Lá no final vou mostrar o time de valorização em bons e baratos, já tem que estar na minha cabeça, né? E a Chapecoense, pela dificuldade de fazer gols em casa aí, ó, só negativou os zagueiros do Inter, que o Inter não tá bem também, né? Defensivamente, mas cede alguns pontos, ó. Vejo os zagueiros do Corinthians, né? De uma maneira bem salutar para essa rodada. O Gil tá precisando de 1,70. Não tem uma regularidade tão grande quanto o João, mas tá valendo a pena também. Entre o Gil e o João, prefiro o João. Mas são dois zagueiros bem válidos para essa rodada devido ao cruzamento scout, tá? Zagueiros do Atlético Paranaense pontuam muito bem fora de casa, mas vão enfrentar o Santos, que dentro da Vila é o melhor mandante. Jogo difícil, e eu tô falando de novo desse jogo, não sei porquê, porque ele não vai valer. Eita, mané. Certo? Vamos já sair da pontuação médica, eu já tô ficando puto com esse jogo do Santos e do Atlético Paranaense que tá na minha cabeça. Vamos para desarmes. Quem é que vem desarmando muito dentro de casa com seus zagueiros? Palmeiras vem desarmando muito e o Grêmio cede uma quantidade considerável, não vive um bom momento, né? Quem sabe, quem quiser dar uma arriscada, eu digo quem quiser dar uma arriscada, por quê? Porque desse jogo aqui, ó, eu vou até evitar escalar, tá? Esse jogo aqui vai ser complicado. Palmeiras tá bem, tá lá na parte de cima, é favorito, porque o Grêmio anda mal, muito mal no campeonato. Mas é time grande e a camisa pesa. Às vezes pode dar uma virada de chave aqui, né? Desse confronto eu vou ser bem sério pra vocês. No time principal só vou botar o Scarpa, que vive um momento sensacional. Aqui é outro confronto que vai ser faísca aqui, ó. Atlético Mineiro e Flamengo. Mas aqui dá pra dar uma arriscada do meio pra frente. Porque tem um histórico aqui, ó, de gols esse jogo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico aqui, ó. Depois eu vou postar lá no Instagram o histórico direitinho com os 3 maiores média de gols e as 3 menores, tá? Dos históricos. Vamos lá, Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos dar uma olhadinha se realmente é jogo de gols. Vamos lá. Atlético Mineiro 4x0 no Flamengo. Atlético Mineiro 2x1. Atlético Mineiro 0x1 aqui. O Flamengo esteve bem. 2x0. 2x2. Tá? 4x1. É um jogo de gols, certo? E os dois times, as características dos times hoje, na atualidade, são times ofensivos. Estão no meio pra frente aqui. Por mais que o confronto é complicado, não é de todo ruim não, tá? Santos, não vou falar de novo. Internacional tá fazendo pouco, mas São Paulo toma demais. Internacional tá desarmando pouco, mas o São Paulo cede demais, né? Quem quiser dar uma arriscada, olha só, o Ceará é o time que mais cede aqui, ó. Desarme fora de casa. Quem quiser dar uma arriscada aqui no Nino, eu falo no Nino por quê? Porque o Nino é um dos zagueiros com melhor média básica da competição, né? Tirando SG, gol e assistência, ele tá com uma média básica muito boa. Ó, o Nino tá com uma média básica de 1,69. Ah, mas isso é pouco? Não, pra zagueiro é bom. Você perde o SG, é um cara que vai te entregar 1, 2, 3 pontos, tá? Tá com uma média em casa de 0,85, isso não é bom, certo? Tá com baixíssimo, fora de casa vem muito bem o Nino, tá? Por enquanto é zagueiro para escalar fora de casa, mas a verdade aí, ó, é que o Ceará cede pontos para, ó, tudo verdinho, ó. Negativou pouquíssimos zagueiros, tá? Viável, mas eu vejo assim, ó, com toda a pureza da alma, sinceramente, tá? Que jogando dentro de casa, realmente eu prefiro o Atlético Goianiense. Olha só a quantidade de desarmes aqui, ó. Olha só. Vamos tentar analisar de maneira fria os dados. Por que o Atlético Goianiense tem poucos desarmes com os zagueiros, né? Jogando em casa, sendo que é um time que mantém muito SG? Porque é um time bem armado defensivamente. Natanael volta para marcar, os atacantes voltam para marcar, o meio-campo fecha, quase não deixa chegar nos zagueiros, no goleiro. Entendeu? A gente viu que o Fernando Miguel ali, ó, tá com pouquíssimas defesas dentro de casa, mesmo mantendo o SG. É um time que não deixa o adversário atacar. E aqui, ó, o Sport cede alguns desarmes. Quem é que mais cede desarmes aí? Depois do Ceará, São Paulo cede uma quantidade, mas o Internacional não vive um bom momento, vou deixar um pouco stand-by. Quem sabe para um time de valorização, né? Já que São Paulo tá com dificuldade de fazer gols fora de casa. E o Cuiabá é o segundo do time que mais cede desarme para zagueiro. E aqui os zagueiros do Bragantino vale a pena. Então os dois, defensivamente aqui, ó, zagueiros jogando em casa, para mim o Bragantino é muito agradável, o Atlético Goianiense também é agradável, e até mesmo aqui, ó, o Fortaleza, tá? Fortaleza, o Tite vem muito bem. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui? Já vamos para média básica, que eu adoro média básica em zagueiro. Porque SG tá complicado, certo? Então o que sobrar é média básica. Ó, o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio já estão com uma média básica boa. Mas contra o Galo lá é complicado segurar o SG. Kahneman aqui, muito faltoso, o Grêmio vive um momento ruim. O Renan, aqui já aparece o Fabrício Bruno, ó. O Nino tá ali também, ó. Fabrício Bruno tá precisando de 2,80. Tá um pouquinho caro, isso que é verdade, certo? Mas até que vem com uma certa regularidade. Negativou só aqui no 3x1 contra o Palmeiras, né? Vamos dar uma olhadinha no Cuiabá? Ó, Cuiabá cede muito, meu Deus do céu, tudo verdinho. Não, Cuiabá cede ponto demais, tá? Cede ponto demais, né? Então aqui, ó, se você quiser escalar algum zagueiro de segurança que vai entregar pontos mesmo pelo SG, por hora são esses zagueiros aqui, ó. Esses aqui vem, ó, inclusive o Bruno Alves tá bem, tá? O Bruno Alves tá pontuando bem, tá desarmando, ó, o Nino, como tem uma boa média básica, mas tá jogando bem dentro de casa. Vamos analisar friamente a rodada, né? Não só na média básica. Vamos lá para zagueiros.
Vamos aqui nos zagueiros do Bragantino, já que o Cuiabá cede ponto demais, certo? Como eu quero economizar lá na frente, minha primeira opção seria o Fabrício Bruno, mas eu não vou ter cartoleta para isso, certo? Tem que ser humilde e dizer isso. Precisa de 1.80, que isso é bom, certo? Negativou em 2 jogos dentro de casa, né? Mas eu vejo ele como um bom zagueiro para cartola. Ele jogava no Flamengo naquela época, até escalei ele algumas vezes. E a gente já viu que o Cuiabá cede ponto demais. Então eu vou com o Natan nesse momento, porque não tenho cartoletas para o Fabrício Bruno. Vamos lá para o Atlético Goianiense, que é um dos melhores sistemas defensivos da competição. O Sport também cede muito desarme aí para zagueiro. Vamos dar uma olhadinha no Éder. O Éder tá precisando de 4.40, tá com uma média em casa de 4.95, mas percebam aqui, ó, eu tenho que chamar atenção para isso, ó, a média básica dele, menos 0.42, é zagueiro para SG, se perder o SG vai negativar, tá? É claro que ele já fez gol na competição, se apresenta bem na bola aérea, mas tem que ter essa consciência, mas para mim é uma das melhores opções sim. Olha só o Sport, tudo verdinho, assim como o Cuiabá só negativou os zagueiros do Inter aqui, ó, na segunda rodada no 2-2, vale muito a pena, mas como eu vou economizar, vou ter que ir com o Oliveira. O Oliveira tem uma média básica melhor, precisa de 5.70, mas é mais barato, certo? E foi mal na quinta rodada, mas depois pontuou bem. O Oliveira, inclusive, às vezes joga até de volante, né? Tecnicamente, gosto mais dele, certo? É claro que o melhor zagueiro aqui do Atlético Goianiense era o Natan, né? Mas o Galo já pegou ele de volta, já pediu ele de volta, né? Mas são bem viáveis, sim, os zagueiros de Bragantino jogando em casa, certo? E do Atlético Goianiense. Pela quantidade de desarme e pontos aí que vem cedendo o Cuiabá, né? E o Sport. Certo? E aqui correndo por fora o Fortaleza, né? Porque queira ou não queira aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no Fortaleza. Se vale a pena mesmo. Fortaleza aqui, ó. O Tite eu gosto mais dele do que do Benevenuto, tá? Tá precisando de 0.40. E de repente o Tite vai rolar até uma valorização. Tite. Tá precisando de 0.40 e realmente Tite é um dos zagueiros de muita regularidade. Tem uma quedinha aí em 2 jogos aí, ó. Mas de maneira geral é um cara que te entrega pontos. O América, vamos ver? O América aqui não cedeu pontos pro Lucas Fonseca nem pro Renan. Mas nos demais jogos aí cedeu alguns pontinhos. Seria a minha terceira opção. Minha primeira opção para defesa, jogando em casa, seria realmente o Bragantino, né? E o Atlético Goianiense. Certo? Deixando um pouquinho em stand-by aqui, ó. Esses jogos aqui que eu acho que vão ser jogos mais difíceis. Jogando fora de casa, por mais que esteja com um momento muito ruim, né? Fazendo pouquíssimos gols, vem desarmando muito com seus zagueiros fora de casa aqui, o São Paulo. E aqui eu vou mostrar uma coisa interessante. Falei do Bruno Alves, né? Bruno Alves está sendo zagueiro para se escalar em casa, tá, gente? Fora tá meio complicado. Vamos ver? O Bruno Alves aqui, ó, tá com uma média em casa de 5.17, fora 0.78. Olha só as pontuações do Bruno Alves dentro de casa, mesmo São Paulo tomando gol todo jogo, ó. Agora fora ele tá um pouquinho devagar, vai ficar muito adstrito aí ao SG. E o Inter é um time aí, ó, que oscila entre ceder pontos, né, e não ceder pontos para zagueiros adversários, né? Aqui até que cedeu bastante ponto aqui, ó, com 7 desarmes pro Renan e 6 pro Luan, tá? Mesmo perdendo 2-1, porque tinha que buscar a vitória, né, contra o Palmeiras, então time que ataca cede desarmes. Mas eu vou ser bem sério para vocês, eu ficaria em stand-by aí com os zagueiros do São Paulo, por mais que estejam desarmando bem e o Internacional cedendo. Mas quem quiser dar uma arriscada, o cruzamento scout aqui em termos de desarmes é muito, muito, muito atrativo mesmo, né? Mas, como eu falei aqui, ó, prefiro ficar aqui, ó, com o equilíbrio aqui, ó, de desarmes do Red Bull Bragantino contra o Cuiabá e a quantidade de desarmes aí que o Sport cede, né? E principalmente aí pela pontuação média, né? A gente verificar aqui, ó, o Cuiabá cede bastante, por mais que o Bragantino não conquiste. Aqui já é o contrário, o Atlético Goianiense conquista bastante, né? É 2 SGs aqui que eu acho que são bem viáveis para a rodada, né? E o São Paulo aqui com o jogo internacional é meio complicado, mas anda desarmando bastante com os zagueiros, tá? Corinthians aqui é bem válido, tá? Fora de casa, a gente já mostrou ali. Então tem poucos zagueiros para rodada. A meu ver, tem pouquíssimos zagueiros aí para rodada, tá? Inclusive, vou escalar aqui agora. Não vou ter grana aqui pro Éder, vou ter que baixar um pouquinho. Vou com o Oliveira. Tô tentando compensar para botar lá na frente. Certo? Vamos descer mais um pouquinho. Onde é que tá meu outro zagueiro aqui? Ah, tá ali o Natan, ó. Tá mais baratinho, né? Anda oscilando um pouco aí, né? Mas vejo um jogo bem viável aqui pro Bragantino, mesmo sendo bem ofensivo, se expondo, de repente o Natan vai conseguir. Minha primeira opção seria, claro, o Fabrício Bruno, que tá entre os melhores zagueiros aqui do Cartola, mas não vou ter cartoleta para isso. Ah, o Rodrigo Caio ali é o melhor média, realmente, o Rodrigo Caio tá fazendo um bom campeonato, mas vai enfrentar um Atlético Mineiro, o do Rui, mas pela média básica dele, tá valendo a pena. Inclusive, vou até abrir aqui, ó, né? Porque ele é o melhor zagueiro do Cartola nesse momento. Certo? Tá precisando de 5 pontos para começar a valorizar. E realmente é um cara que vem entregando muitos pontos, tá? Muitos pontos. Vamos ver o Galo se cede. Time ofensivo geralmente cede, ó. Negativou pouquíssimos, ó. Ou seja, o Rodrigo Caio, mesmo perdendo SG, deve sair com 1, 2 pontos no mínimo aí desse jogo. Tá? Então é bem viável? Bem viável. Eu é que tô tentando aqui fechar o SG desses dois times. Inclusive já vou até antecipar aqui, tá? Já vou até antecipar aqui, ó. Vou botar o Aderlan e o Natanael, tá? Com isso eu vou fechar o meu sistema defensivo aqui, ó. Dobrando o Natanael, né? E o Natan, o Aderlan e o Natan e o Oliveira e o Natanael, certo? Vamos lá para os nossos laterais, só para antecipar.
certo? Vamos lá, deixar aqui lateral, pontuação média. Quem vem conquistando muito pontos aí, ó, com laterais dentro de casa, Atlético Goianiense e o Sport cede uma quantidade, tá? Tô falando há um bom tempo que os melhores laterais do Cartola nesse momento são os do Atlético Goianiense, tá? Ó, inclusive eles estão aqui na frente, ó, junto com o Aderlan. São os melhores laterais, tá? Nathanael tá jogando avançado. Quem tá acompanhando o Atlético Goianiense sabe que ele tá jogando como um ponta praticamente aberto. Então tem chance de desarme, finalização, gol, assistência e ainda pode ganhar o SG da melhor defesa da competição. DC de 0.40 tá desvalorizado, isso é muito bom, chuzinho. Beleza? Olha só as pontuações dele, certo? Então vale muito a pena, ainda mais se levar em consideração aí, ó, que o Sport aí, ó, perdeu muito ponto para lateral, negativou pouquíssimos aqui, ó, tudo verdinho. Por quê? Pela dificuldade de fazer gols fora de casa, né? Quem não tiver cartoleta para ir com o Nathanael, vale a pena um Dudu, um Cariúcho? Vale, só que o Dudu tá um pouco valorizado, precisando de 7.30 porque deu uma assistência ontem. Dentro de casa o Dudu joga muito ofensivamente aqui, ó, sempre chegando na frente, cruzando as bolas, né? Então tá com uma boa regularidade sim, ó. O Dudu tá muito bem. Inclusive o Dudu é interessante que ele tá melhor esse ano dentro de casa do que fora. Ano passado era o contrário, ele pontuava melhor fora de casa. Quem acompanha o canal eu sempre falava isso. E tem o Cariúcho, que é o contrário do Dudu. Tá precisando de 6.40, né? Dentro de casa tá bem, né? Mas fora anda pontuando um pouquinho melhor que o Dudu porque tá desarmando mais. Mas com certeza, dos três aqui, a melhor opção é Nathanael para jogar avançado. Aderlan, hoje o lateral com o maior número de desarmes no campeonato, 30 desarmes, isso é muita coisa, gente, isso é muita coisa, certo? Já tem 2 gols, tá se apresentando bem na bola aérea, tá desvalorizado, que isso é bom, certo? Precisa de 1.60 e realmente tem de casa aqui, ó, negativo apenas contra o Palmeiras, nos demais jogos vem pontuando muito bem, aliás, até fora de casa também. Cuiabá, por sua vez, aí, ó, cede muito ponto, tudo verdinho, não negativou nenhum lateral ainda, né? Pelo amor de Deus, Cuiabá, não vai negativar o Aderlan logo agora, né? Então vejo com bons olhos sim, tá? Esses 4 laterais, certo? Principalmente pelo que vem conquistando aí de pontos o Atlético Goianiense em casa, né? E o Bragantino, o Aderlan de maneira individual, mas se a gente olhar friamente os scouts, depois do Grêmio, o time que mais cede pontos para laterais adversários realmente é o Cuiabá, tá? É o Cuiabá. Fluminense muito atrativo aqui, tá? Muito atrativo e os laterais do Fluminense são bons laterais para Cartola, né? O Fluminense aqui está entre os times que mais conquistam pontos jogando em casa e o Ceará cede uma quantidade até que considerável. Vamos dar uma olhadinha nos laterais do Fluminense aqui, vamos ver quem é que vai estar disponível, né? Claro, ainda tem no rodízio. Ó, Egídio e Samuel Xavier, tá? Vou ser sincero, dois eu prefiro ainda o Calegari. Acho mais regular, mas o Calegari não vai jogar por hora, né? Parece que é banco. O Egídio precisa de 3.60. Egídio negativou na última, mas a gente de casa vem muito bem, já deu assistência. É um lateral ofensivo e, ó, e desarma bastante dentro de casa, tá? Ó, 6 desarmes, 3. Né? Acho que acredito que o confronto é favorável. Por quê? Porque o Ceará aí, ó, vem cedendo alguns pontos aí, ó, negativou pouquíssimos laterais, tá? E o Egídio, queira ou não queira, pra Cartola é um bom lateral. Tá? Se o Calegari jogar, disparado o Calegari. Dá pra botar ele tranquilamente. Certo? Os times que vão jogar em casa, quem é que anda cedendo muito ponto pra lateral? A Chapecoense. E aqui o Corinthians conquista uma quantidade considerável, tá? Então, assim como os zagueiros, os laterais do Corinthians também não é de todo ruim pra rodada, não. Prefiro Atlético Goianiense e Bragantino, tá? Mas, valem sim. Vamos dar uma olhadinha aqui no Wagner. Wagner vem bem dentro de casa, precisa de 4.70, uma média de 4.24, mas fora tá com uma média um pouco melhor, 4.72. Ou seja, o Wagner tá com muita regularidade aqui, ó. É claro que para ele fazer uma pontuação alta, acima de 2, 3 pontos, vai precisar do SG. Mas não dá para negar que ele tá muito bem, tá? Tá muito bem, Wagner. É um lateral que tá com muita regularidade. Vai enfrentar uma Chape que tá com dificuldade de fazer gols em casa. E, ó, tudo verdinho, hein? Tudo verdinho, hein? Vou até anotar também, laterais do Corinthians. Time de bons baratos, valorização. Desculpa fazer essas anotações, porque depois eu vou ter que trazer o time pronto. Vamos ver o Fábio Santos. Entre o Fábio Santos e o Wagner, prefiro o Wagner, tá? Mas o Fábio Santos tá com boa média fora. 6.07, melhor do que a do Wagner ainda. Tá desvalorizado, que isso é muito bom, 0.70. Ó, e ele vem pontuando melhor que o Wagner. Tá oscilando dentro de casa, mas fora tá valendo a pena também, tá? São 2 boas opções jogando fora de casa, bem viável, né? Inclusive, por causa da pontuação média cedida pela Chapecoense, né? Os laterais aqui do Atlético Paranaense, de novo, me chamam a atenção, mas não posso falar porque não vai ter esse jogo. Vamos dar uma olhadinha em desarmes. Olha só o Bragantino. 27 desarmes em casa, muito por causa do Aderlan. E o Cuiabá, ó, cede bastante. Olha só o Fluminense, 31 desarmes, é o time que mais desarma em casa. E o Ceará cede. Então, definitivamente, laterais do Fluminense e do Bragantino são boas opções para rodada, em especial aqui o Aderlan. Se fosse o Calegari aqui, dava para escalar de olho fechado, mas o Egídio também vale a pena. E claro, aqui ó, o cruzamento scout também está bem atrativo para os laterais do Atlético Goianiense. Por mais que o Sport não ceda muito, é um time que se defende bem, o SG pode ser bem viável para a saudade, e o Nathanael jogando avançado, uma das melhores opções, desvalorizado ainda. E os laterais de São Paulo estão conquistando bastante desarme fora de casa, tá? E o Internacional até que cede. Então quem quiser dar uma apostada em algum lateral do São Paulo,
eu ficaria em stand-by, tá? Sou bem sincero em dizer. Porque o Inter tá mal? Tá mal, mas o São Paulo tá pior ainda, tá? E quando a fase tá ruim, meu amigo, a bola bate na canela, o cara chuta, a bola não entra. Quem já jogou futebol, quem joga, sabe que é assim. O cara tá lá na parte de baixo da tabela, dá tudo errado. O cara tá na parte de cima, dá tudo certo, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos laterais. Desses todos, por incrível que pareça, o melhor é o Léo Pelé, que tá jogando como zagueiro. Precisa de 2,40, mas tá com uma média em casa de 2 pontos fora. E olha só como tá mal, ó. Dentro de casa até que dá pra dar uma arriscada. A questão é que eles vêm desarmando muito. Mas o Internacional, né, não é um time de ceder muitos pontos aí, ó. Deu aqui, ó, uma mitada no Guga por causa dos desarmes. Daí é o que fecha o cruzamento scout. Quem é que mais desarma com laterais fora de casa? O São Paulo. Então, quem sabe possa ser que nessa rodada venham a pontuar bem os laterais de São Paulo. Mas eu, vou ser bem sincero, ficaria em stand-by e o desempenho deles não tá bom. A média aqui já mostra isso, certo? Então, tem alguns bons laterais para rodada? Tem. Prefiro, como eu falei, os laterais, né, do Fluminense, em especial o Calegari, se jogar, né? Os laterais do Bragantino, em especial o Aderlan. E aqui os laterais, os três do Atlético Goianiense, em especial o Natanael. Tá? Jogando fora de casa aqui, ficaria de repente com o lateral aí do Corinthians, porque o Corinthians vem muito bem defensivamente fora de casa. Tem outros laterais? Tem, eu podia mostrar aqui o Felipe Luiz, que vem desarmando bastante fora de casa, tá? Mas deixa pra live, pessoal, vamos, porque senão o vídeo fica com 2 horas aqui na live, a gente pode olhar melhor outros laterais, por exemplo, tá? Mas o Felipe Luiz vem com bom desempenho fora de casa, precisa de 2,40, vai enfrentar um time ofensivo, vai pegar o Savarino aí pela frente, e duas uma, como eu sempre falo, ou o Savarino vai deixar ele no chão várias vezes, ou ele vai ter a oportunidade de desarmar muito, sem pensar muito em SG, é um cara que desarma demais fora de casa, ó, 5, 3 desarmes, né? Vale a pena o Felipe Luiz? Vale. Vamos dar uma olhadinha no Galo? Ó, o Galo negativa alguns laterais, ó. Já não cede muito ponto, diferentemente de zagueiro. Ah, então vou deixar mais stand-by. Então nesse momento aqui realmente eu prefiro realmente os laterais do Atlético Goianiense, em especial o Natanael e o Aderlan, né, do Red Bull Bragantino. Aqui treinador a gente vai explanar lá na frente, mas eu preciso fazer uma coisa aqui. Preciso botar o Jair Ventura, que é o mais baratinho, senão não vai fechar o time depois, tá? Vou sacrificar o meu treinador, né, pra conseguir fazer um time mais competitivo, certo? Vamos lá pros meias, deixar em desarme então. Desarmes. Mas antes eu vou aqui, ó. Média básica. Não mostrei a média básica dos laterais, né? Eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Tira assistência, tira gol, né? Tira SG, o que sobrar é média básica. Paulo Vitor tá com apenas um jogo. Olha o Wagner aqui, ó. Aderlan. Saravia já tá... Ó, o Natanael, ó. Felipe Luiz também, ó. Ó os laterais, né? Do Atlético Goianiense como são boas opções. O Aderlan também são laterais que te entregam pontos mesmo perdendo SG, né? O Wagner também tá muito bem, ó. Viu? Como eu falei que dá pra dar uma arriscada no lateral do Corinthians nessa rodada. Vamos ver o Saravia. Saravia tá precisando de 2,30, tá com um precinho bom, né? E tá com muita regularidade. Por quê? Porque ele é um grande ladrão de bola, ó. 6 desarmes contra o Palmeiras, né? 3, 5, 3. É um cara que desarma bastante. Vamos ver se o São Paulo. São Paulo tá cedendo ponto pra lateral, negativou pouquíssimos. Por quê? Não tá marcando gol fora de casa. É válido? É válido. De repente eu posso botar ele até num bons e baratos. Vamos pensar com carinho, mas eu prefiro ir num lateral do Corinthians. Vou ficar aqui de repente sobe uma vaguinha pra ele. Acho difícil. Tem laterais melhores ali, como o do Atlético Goianiense, por exemplo. Certo? Mas vamos voltar aqui pro nosso querido Catimba, né? Vamos ver desarmes. Quem é que anda desarmando muito com os meias dentro de casa? Rapaz, dentro de casa aqui, ó, tá uma briga de foice no escuro. Porque tá todo mundo desarmando com meias. Mas tem um aqui que me chama a atenção, tá? É o Fortaleza. Certo? Fortaleza vem desarmando demais dentro de casa. Fortaleza pra mim é um dos meio de campos mais fortes dessa competição. Inclusive, já vamos botar meia aqui, ó. Média básica. PP tá aqui, ó. Raul tá... Ó, a Arrascaeta tá aparecendo como média básica. A Arrasca tá voltando, hein? E tem histórico de gol contra o Galo. Quando jogava no Cruzeiro, cansou de fazer gol no Galo. Ó, o Lima como tá bem, o Gabriel, né? O Crispim. Ele não tá aparecendo aqui, mas eu vou escalar ele, tá? Porque ele foi poupado no último jogo, ficou no banco, entrou no segundo tempo e ainda mesmo assim deu uma assistência, pontuou bem pra caramba. O cara tá um monstro, tá? É o Ederson, certo? É o Ederson, vamos botar aqui meias. Os meias do Ceará, do Fortaleza, inclusive, são boas opções, tá? Porque é um meio de campo muito forte. Vamos ver aqui o meio de Fortaleza, tá? Se o Pikachu jogar, certo? É uma excelente opção, precisa de 3,10, certo? E vem, ó, dentro de casa aqui o Pikachu é assim, ó. Foi até mal na terceira, mas vem de 3 mitadas dentro de casa. Uma das melhores opções. Vamos dar uma olhadinha no América, se cede ponto. Nossa, só negativou o Daniel. Tudo verdinho aí, ó. O América cede muito ponto pra meia. Pikachu é uma boa? Muito. Pra quem tem cartoleta, 18,25. Não vou botar ele, por quê? Porque não tem cartoleta pra botar ele. Então vou botar quem? Vou botar aqui como nulo, não sei por quê, o Ederson, tá? Porque a princípio ele deve jogar, certo? Ele deve jogar porque ele foi poupado, não tomou cartão nenhum, não tá suspenso, acredito eu, né? Deixa eu ver no último jogo aqui, ó. Tá precisando de 7,70, tá valorizado, mas tá jogando demais. Deixa eu ver aqui o último jogo aqui, ó.
não tomou cartão, nada, não se machucou, tava no banco, tava sendo poupado, ele deve jogar, tá? Foi poupado, deve ir pra esse jogo sim. E realmente tá com muita regularidade. Então já vou até botar aqui, ó, que o Cartola faz dessas coisas, não sei por quê, porque ele a princípio vai jogar. Não tem por que ele não jogar, tá? Vamos lá, filtro, vou tirar, tirem dos prováveis, se quiser achar ele, tá? Botem Fortaleza, certo? Vai aparecer ele aqui, ó, vou escalar o Ederson. A mané tá vermelhinha aqui, não sei o que, Cartola não entende nada. Tá? De prováveis o Cartola erra direto, tá? A princípio aqui ele vai jogar assim, inclusive deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, nos prováveis do Joga 10 New, inclusive parabéns pro Camilo que ele faz um serviço sensacional para a comunidade cartoleira, né, com os prováveis. Tá aqui, ó, a última vez, 4/7, às 23 horas, ontem, perto da meia-noite, a equipe do Camilo tá dando o Ederson como provável. Vai pro jogo sim. Quando eles falam que vai pro jogo, acertam 95% para cima, tá? Então, vou botar o Ederson sim. Quem tiver grana, bota o Pikachu, que vale muito a pena, certo? Mas tá bem disputado aqui, ó. O que me chama a atenção é o São Paulo. São Paulo disparado é o time que mais cede desarmes para jogador de meio de campo. E aqui, tem alguns meio campos do Internacional que valem a pena, tá? Vale a pena. Deve estar o nosso querido Colorado Gaúcho. Provável. Aqui, ó. Tá? Rodrigo Dourado se apresenta muito bem na bola aérea. Inclusive, tá com melhor média entre os meias, certo? De 3.50 e ó, vem com muita regularidade. E é um cara que vai te entregar pontos. E às vezes faz um golzinho de cabeça. Essa que é a verdade. Vamos dar uma olhadinha no São Paulo? Ó, e realmente São Paulo cede bastante ponto para meia. Negativou pouquíssimos, hein? Cede muito mais do que negativa. Então, são viáveis para rodada sim. Boas opções os meias no Internacional. Gosto muito do Patrick. Tá desvalorizado, que isso é bom. Precisa de 0.80, certo? E olha só, dentro de casa o Patrick sempre te entrega 2, 3, 4 pontos. Tá? Com facilidade, é um cara muito participativo, sofre faltas, joga pela esquerda mais aberto, né? Às vezes até com ponta, pode dar uma assistência, participar de gol. Então o Patrick me agrada bastante. Inclusive vou botar aqui, ó, Patrick, porque o São Paulo tá cedendo muito desarme para meio. E o Patrick desarma aqui, ó, já tem 23 desarmes de 9 jogos. Tá? É válido sim. Dos times que vão jogar em casa, quem é que desarma? Cede muito desarme aí, ó. O Bahia cede bastante, mas o Juventude não conquista muita coisa, né? E o que me chama mais atenção é o quê? O Ceará, que vem desarmando muito, mas o Fluminense não cede quase nada de desarmes. Mas quem quiser dar uma apostada no Sobral, já falei em outro vídeo, tô deixando ele em stand-by, né? Porque realmente ele tá jogando um pouco mais recuado. Mas contra o Fluminense, quem sabe, né? Um time que vai propor jogo pode possibilitar desarmes para ele. Mas aqui o que mais me chama atenção é o Corinthians, tá? A Chapecoense cede e o Corinthians é o segundo time que mais conquista. Então vale a pena, meia do Corinthians. O Gabriel pra mim é bem válido, tá? A gente viu ele que ele tá entre os meias com maior média básica, tá? Tá com uma média básica de 3.37, precisa de 3.50. E olha as pontuações aqui, ó. O Gabriel tá entregando pontos, tá? Prefiro ele dentro de casa. Né? Dentro de casa ele tá roubando aí uma média de 5 bolas por jogo, né? Dentro de casa, entregando 4, 5 pontos. Não tá fazendo muita falta, né? Tá tomando pouquíssimos cartão. Isso tá me chamando a atenção, que geralmente ele é um cara que toma cartão, certo? Mas fora de cara dá pra dar uma arriscada nele. Nessa rodada eu vou deixar em stand-by, tá? Vou deixar, mas a Chape aí, ó, é um time que cede pontos, tá? Tudo verdinho aí, ó, negativou pouquíssimos meias. De repente o Gabriel pode se fazer nessa rodada só em desarmes, certo? E o Ceará aqui, ó, o meio campo do Ceará é que nem o Fortaleza, é um meio de campo muito forte, tá? Muito forte, o Lima se apresenta entre os meias com melhor média básica, tá? Quem quiser dar uma arriscada no Lima vale a pena. Precisa de 6.10. Acredito que vai ter um jogo difícil contra o Fluminense, dessa vez eu vou deixar o Lima em stand-by, mas olha só a regularidade dele. Vou deixar o Lima em stand-by porque eu vejo que tem outros meias com possibilidades melhores. Porque o Fluminense é um adversário mais difícil, tá? Mas olha só a regularidade dele. O Lima tá muito, muito bem, né? Jogador de média básica. Vamos ver se o Fluminense tá cedendo. Ó, o Fluminense cede alguns pontos, tá? Já negativou alguns meias, mas já ultimamente vem cedendo, tá? Vejo com bons olhos sim o Lima e o Sobral para desarmes, né? Precisando de 1.30, certo? Negativou aqui contra o Inter porque tomou o cartão, mas vem entregando aí uma média de 3, 4 pontos fora de casa só em desarmes. Bem válido também. Certo? Vamos sair dos desarmes, vamos para a pontuação média. Vamos ver como é que tá a pontuação média. O Palmeiras vem pontuando muito dentro de casa com seus meias e o Grêmio não cede quase nada, né? Mas é o time que mais pontua os meias dentro de casa. Olha só o Fortaleza em terceiro, ó. Olha o Atlético em segundo, né? São times com os meio-campo que estão produzindo muito dentro de casa. Fortaleza a gente já falou, vamos falar agora do Palmeiras, certo? E aqui não tem como deixar o cara de fora, tá complicado. Hoje é o melhor meio-campo do Cartola, é o Scarpa. Tá precisando de 7.50, né? Mas tá com um desempenho sensacional, principalmente dentro de casa. O cara tá batendo falta, tá batendo escanteio, tá batendo no treinador, tá batendo no massagista, tá dando na cara do presidente, tá com moral. Tá batendo tudo, tá? Tá chutando de fora, média e longa distância. Hoje, na atualidade do futebol brasileiro, é o jogador com o maior número de assistências. É difícil deixar ele de fora. Ah, mané, mas é contra o Grêmio. O Grêmio vive um momento ruim, tá?
O Grêmio não cede muito ponto. O Scarpa seria aquele cara pra tu escalar, né? Mas o Jorginho fez 10.2 contra o Grêmio, tá? Joga numa posição muito parecida, ali perto do atacante, como meia esquerda, certo? Então vale a pena o Scarpa? Com certeza, não dá pra deixar de fora. Inclusive, já vou até escalar ele aqui, ó, pra eu não me esquecer. Onde é que tá? Vamos limpar aqui. Vamos botar aqui o Scarpa. Mas tem outros bons meias, tá? A rodada, como a gente vê ali, o Ederson, Patrick vale a pena, Gabriel pode desarmar bastante. Tem alguns bons meias. Vamos ver o Veiga. O Veiga tá precisando de 2 pontos, certo? Não vem tão bem quanto o Scarpa. O Scarpa tá tirando o brilho dele porque o Veiga tá jogando um pouco mais recuado. Se vocês prestarem atenção, é o Scarpa que tá com as jogadas ofensivas do Palmeiras, jogando como 10 mesmo. O Veiga tá jogando praticamente como segundo volante, mas é um cara de potencial, tá? Quem não tiver cartoletas aí pra escalar o Scarpa e quer um meia do Palmeiras, o Veiga é bem válido, tá? Então tem muito meia pra essa rodada, certo? Os times, olha só o Patrick como é uma boa, ó. Mesmo não pontuando muito o Inter em casa aqui, ó, São Paulo é um dos times que mais... Não, é o time que mais cede ponto pra meia, tá? Patrick é uma boa, sim. E os times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo muito ponto pra meia? Disparado, o Galo. E aqui vai entrar um cara que tá voltando. E todo mundo sabe que é mito pra Cartola. Eu sempre elogio ele demais. Ele é um cara que tem uma visão periférica sensacional. Ele é diferenciado, né? É o Arrascaeta, tá? O Arrascaeta precisa de 13.90. Tomem cuidado com isso, tá? 13.90. Quem não tem cartoleta, é bom não se arriscar, tá? Eu já tô alcançando ali quase 140. Por que eu tô fazendo um time do meio para trás aqui, ó, desvalorizado? Natanael desvalorizado, né? Tem outros aqui desvalorizados, né? O Ventura tá desvalorizado. Eu vou tentar botar alguns jogadores desvalorizados para equilibrar, porque eu vou botar o Arrascaeta, tá? Vou botar o Arrascaeta, ele é um cara fora de série, acima da média. O Atlético cede gols. A gente viu que o histórico cede pontos para meia. A gente viu que o histórico do jogo é de gols. O Arrascaeta tem um histórico de gols quando jogava no Cruzeiro contra o Galo, né? Vamos dar uma olhadinha se o Galo cede pontos. Cedeu 12.7 pro Marlon. Cedeu 12.5 pro Ravanelli. Ó, tudo verdinho aqui, ó. 15.3 pro Pikachu. Galo dificilmente negativa meia, tá? Porque dentro de casa joga de maneira ofensiva e se expõe um pouco, certo? Então o Arrascaeta vale sim, um dos melhores meias aí para essa rodada, tá voltando agora, mas tá muito valorizado, tá valorizado por demais. Vou botar? Vou. Posso quebrar a cara? Posso. Vou perder cartoleta? Vou. Mas eu vou tentar equilibrar, né? Vou botar alguns jogadores aqui, ó. Se a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Onde é que tá? Se quiserem botar o Arrascaeta no time de vocês, repensem como é que vai ser a escalação, ó. Aqui, ó, o Aderlan tá desvalorizado, muito bom, certo? O Natan tá desvalorizado, também me agrada demais. Natanel também tá desvalorizado, tá? Vai precisar de pouco para começar a valorizar. Isso aqui é que tá me agradando, tá? Ó, o João Paulo precisa de pouco. Então tentem equilibrar o time, porque se der errado o Arrascaeta, que é difícil ele pelo menos não entregar uns 2, 3, 4 pontos, mas ele precisa de 15. Tomem cuidado, tá? Mas com certeza é uma baita uma opção, porque o Galo se expõe muito dentro de casa e deve ser um jogo de gols aqui, né? Jogando fora, quase ninguém aqui me chama atenção. Pontuação média, a gente já viu desarmes. Vamos dar uma olhadinha em gol e assistência, que é a alegria do povo. Hoje meus cachorros estão doidos, tá? Olha o Fortaleza novamente. Olha como o Pikachu, Ederson, até o Crispim que bate falta, vale a pena. Ó, principalmente por causa da assistência aqui, ó. O Fortaleza é o time que mais fez assistência, gols com assistência de meias em casa. E o América é o time que mais tomou meia do Fortaleza pra essa rodada. Vale a pena, vale a pena. Quem sabe vale até dobrar, como aconteceu no jogo retrasado, que deu muito certo, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá tomando muito gol de assistência meia? A Chape, tá? Mas o Corinthians não tem um meia ali avançado, né? A não ser o Matheus Vital, que possa te indicar uma escalação. Meio complicado, tá? Mas quem quiser arriscar. E vamos dar uma olhadinha agora em gols. Ó, gols do Internacional já aparece bem na foto. Olha como o Patrick é uma boa, tá? Olha, inclusive aqui no time do canal, tá? Se eu não fosse escalar, né, ou o Arrascaeta ou o Ederson, eu queria ir com o Pikachu e a minha outra opção de repente seria o Patrick, tá? Seria o Patrick, porque o Inter vem fazendo gols com meias em casa e o São Paulo é o time que mais toma gols com meias fora de casa. E o Galo faz gol em casa, tá? Com meias. Mas tem que ficar de olho. Se o Nacho jogar, porque ele saiu ontem sentindo, tá? Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui no Joga 10 News do nosso querido Camilo. Vamos ver se já tá comprovável aqui o Nacho. Vai ser difícil ele jogar, tá? Porque ele saiu sentindo ontem. Mão na coxa atrás. Ó, tá aqui entre dúvida. Ele e Honra. Se ele jogar, uma baita de uma opção Nacho, tá? Porque realmente o Galo vem fazendo gols com meias dentro de casa. O Hulk tá dando assistência, enfim. Por mais que o Flamengo não sofra gols, né, de meio de campo fora de casa, é um time que produz. E eu vejo o jogo aqui de gols, tá? Um jogo aberto, certo? Os times que vão jogar em casa, quem tá tomando muito gol de meia é o Inter. O Bahia também toma, mas o Juventude não tem um meia, né? Que chame a atenção. Aqui esse cruzamento de caldo tá pequenininho para gol, tá? Mas eu sou obrigado a chamar a atenção aqui para um cara que tá muito bem.
É o Juninho Valora, tá? Vim falando dele de alguns... Ó, inclusive é o melhor meia do Cartola. Passou até de Scarpa em termos de média. Todas as bolas paradas, assim como todas as bolas paradas do Palmeiras é com Scarpa, todas as bolas paradas do América é com Valora, tá? Precisa de 5,90. Não tá muito caro ainda, certo? E olha só o desempenho desse cara. Sensacional, né? Então assim, ó. Refazendo meu comentário, eu vou com esses 3 meias. Se eu não fosse com o Ederson, com a Arrascaeta, Patrick, Pikachu estão no meu radar, assim como o Valora. Inclusive o Valora já tá no time de bons baratos. Valora. Ó, inclusive o meio campo do bons baratos já tá formado. Ó, Patrick, Valora e mais um. Tá? De repente um Gabriel para dar uns pontinhos, certo? Porque eu tento sempre fazer um time diferente, né, do time principal para dar mais opções para vocês, né, para mostrar para vocês que pode escalar com confiança, porque eu não botaria nos outros times do canal se não fosse, né, jogadores que valem a pena, certo? Então o Juninho Valora vale muito a pena. Realmente vamos dar uma olhadinha aqui se Fortaleza cede. A questão é que o Fortaleza cede os pontinhos, sim. Oscila em negativar, né, e ceder alguns pontos, né, mas cede mais do que negativa. Né? Vale sim o Juninho Valor pelo que tá jogando. Aqui, ó, o Lima a gente já viu, o Pikachu também. Raul, vou mostrar, mas eu prefiro o Raul fora de casa. Raul precisa de 7 pontos, tá valorizado. Dentro de casa aqui, ó, até que a gente entrega uns pontinhos, mas fora de casa o Raul é o cão chupando manga. 4 desarmes, 8 desarmes, 5, 8. Fora de casa, o Raul sempre vai estar no meu time, porque tá desarmando demais, tá? Só que jogando dentro de casa aqui, eu acho que o Cuiabá vai ser reativo, né? Vai ficar mais recuado, então vai ser difícil. Mas o Cuiabá até que cede uns pontinhos aí pra meia aí, ó. Mas fica complicado. Se quiser escalar um meia aí do time do Red Bull Bragantino, teria que ser, no caso, um Claudinho, né? Mas tá bem valorizado. Mas o Claudinho vai se apresentar agora na seleção olímpica, eu acho. Esse é o último jogo dele. Não sei se ele vai dar tudo, mas é um cara fora de série, dá pra escalar também. E o PP que tá com muita regularidade, né? Aqui já vale a pena o PP, ó. Inclusive, vou botar o PP aqui, ó. Por que vale a pena o PP? Ele está desarmando demais, está com uma média de 2,60, uma média básica de 5,39. Pode escalar que ele te entrega pontos. E olha a regularidade dele, ó. PP é que nem o Raul. Em casa é complicado de escalar. Fora pode escalar aqui, ó. 6 desarmes, 9, 5, 3. E vai jogar contra quem? O time mais ofensivo do campeonato. Time ofensivo, sério o quê? Desarme. Vejo sim o PP com bons olhos para essa rodada. Né? Vamos ver o Bragantino. Ó, o Bragantino, sério os pontinhos aí, ó. Negativa, pouquíssimos meias, tá? Vejo o PP também como um dos melhores meias aí pra rodada. Então meia tem bastante, tá? Tem bastante, certo? Ó, o Gabriel ali, parado. Mas nesse momento tá formado aqui o meio campo do canal. Por enquanto eu vou com o Arrascaeta, com o Scarpa e com o Ederson, tá? Vamos pro nosso querido ataque aqui. Já deixar em média, né? Pô, já apareceu o Gibagol ali, ó. Vamos lá, já vamos com os gols aqui, ó. Atacantes. Certo? Ah, inclusive eu não mostrei, né? Média básica de meia, vamos ver? Acho que eu não mostrei, né? Uma olhadinha aqui, meias. Média básica, tira assistência e tira o gol, que sobrar a média básica. Ó, o Raul tá aqui, ó. Mas eu gosto mais dele fora de casa. Ó, o PP. Gosto dele mais fora. Assim como o Raul, então esse é jogo pra ele, tá? A Arrascaeta já aparece aqui, ó. Lima, o Gabriel, o Crispim também, ó. São meias de média básica. Fiquem de olho, tá? Vale a pena, todos esses jogadores. Entregam pontos sem gol, sem assistência. Vamos lá, atacante. Quem vem fazendo muito gol com o atacante dentro de casa? O Palmeiras, né? E o Grêmio, né, vem tomando alguns gols. O problema do ataque do Palmeiras é a desgraça do português. Desculpa a expressão da palavra. O Abel, pô, quebra o cara. Ele escala um time e bota outro pra jogar. Atacante do Palmeiras tá difícil de apostar. Ó, o Davidson vem fazendo alguns gols, tá? Tá precisando de 1,90, bem válido, mas dentro de casa não tá dando, ó. Fora, tem que prestar atenção nisso, gente. Só, em casa, o Davidson pode até arrebentar, fazer gol, queimar minha língua. Mas fora ele tá bem. Dentro de casa ele já não vem pontuando bem, tá? Vamos dar uma olhadinha no Breno. Eu sempre falo, jogador que joga pela esquerda no Palmeiras se faz de gol. Não sei porque o Palmeiras é meio penso. Os gols do Palmeiras saem a grande maioria pela esquerda. Precisa de 1,80, tá? E dentro de casa vem oscilando bastante, mas tá com mais regularidade do que o Davidson. São boas opções para a rodada? São. O momento do Grêmio não é bom. O Palmeiras é o time que mais faz gols com atacante dentro de casa e o Grêmio leva. Vamos dar uma olhadinha no Grêmio? O Grêmio aqui, ó, o Paulinho Boia. O Paulinho Boia, 12,7, hein? Pela esquerda, olha só. De olho, hein? De olho pela esquerda. 12,2, o Rick pela esquerda também. É, realmente, tá? O Kleber por dentro, 11,4. O Davidson é uma boa, é. Mas o Breno Lopes acho que é uma melhor, tá? Vou até anotar aqui, ó, o Breno. Breno Lopes. Aí no time de bons e baratos do canal, ou valorização, né? Porque tá precisando de 1,80. Certo? Breno Lopes é uma boa opção sim pra rodada. Certo? Depois do Palmeiras, quem é que vem fazendo muito gol com o atacante de casa? Fortaleza. E aqui o América toma gol demais, tá? O problema é que os atacantes do Fortaleza estão oscilando muito e dentro de casa quem tá brilhando são os meias, certo? Mas o Robson é bem válido. Tá precisando de 0,80, menos 0,80, certo? E dentro de casa, ó, só fez uma pontuação ruim, Robson. Vou botar aqui, ó.
Robson. Não vai estar, mas de valorização deve estar. Certo? Um cara muito participativo, desde a época do Curitiba falo bem dele, certo? E realmente, ó, vem tomando muito gol de atacante o América, gente. Nossa, mãe. Válido, muito válido, tá? Muito válido, muito válido. O Oswaldo não vou abrir, que não tá com bons scouts, o Robson tá bem. Certo? E aqui o Bragantino, é claro, né? Por mais que o Cuiabá não venha sofrendo gols aí de atacante fora de casa, o Bragantino é o melhor ataque da competição. E aqui é difícil deixar pelo menos um de fora. Certo? O Arthur vive um momento sensacional, muita regularidade, precisa de 8 para começar a valorizar. Tomem cuidado, e realmente é um cara aqui, ó, que vem dando pontos, tá? Linha de 3 mitadas seguidas, contra o Ceará não pontuou muito, mas é válido sim, bom jogador, tá? Tá com muita regularidade. Cuiabá não vem cedendo muito ponto aí para atacante, ó. Cede até alguns pontos, mas não cede muito porque vem tomando pouco gol de atacante. Mas vai enfrentar o melhor ataque da competição. O meu medo nesse jogo é o Cuiabá se retrancar, que nem o Ceará fez, daí complica a situação, tá? Elinho também tá bem regular, tá? Precisa de 3 pontos para começar a valorizar, ó. É outro cara que vem entregando pontos. O Elinho eu preferi ele fora de casa, aqui, ó. As pontuações fora de casa dele são melhores do que dentro de casa. Inclusive, ele tá com uma média em casa de 4.23, fora de 7.58. O Elinho, dos 3 aí do Bragantino, é o cara para escalar fora. E o Ítalo, que também tá com muita regularidade, precisa de 1 ponto, isso é muito bom, certo? Tá com uma média em casa de 10.85, dos 3 é o melhor dentro de casa, já deu 2 mitadas fortes aí dentro de casa, uma sensacional mesmo, com um head trick ali, né? 3 gols. Vejo sim com bons olhos, é um cara bem participativo, tá desvalorizado. Inclusive aqui, ó, já vou até antecipar. Arthur tá muito bem, tá? Eu vou com o Ítalo nessa rodada, tá? Por que eu vou com o Ítalo? Porque o Cuiabá vai estar retrancado, né? E o Ítalo vai estar afundado lá no meio dos zagueiros. Ou o Bragantino vai ter que chutar uma bola e aparecer um rebote pra ele, certo? Ou ele vai ter que tentar alguma coisa, né? Porque pelas laterais ali eu acho que vai ter uma marcação muito forte ali com o Arthur, né? Com o Elinho, em cima do Arthur do Elinho. Mas vale a pena. Por enquanto eu tô indo com o Ítalo, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá tomando muito gol aí de atacante? Ó, Bragantino toma gols, aí o Cuiabá faz. Quem quer um ponto aí fora da curva, que pode dar certo, por mais que não esteja fazendo gol do Cuiabá, é o Elton, tá? O Elton é um cara matador, precisa de 2.40, certo? E fora de casa vem entregando os pontinhos aí, ó. Se fizer um gol, vai dar certo. E o Bragantino, muito ofensivo aí, ó, negativou aí ó, alguns atacantes do Ceará, mas os demais jogos aí, ó, deu uma mitadinha. A Bel fez 10, 7 pontinhos, ó, o Gilberto fez 22. Um ponto fora da curva, né? De repente o Elton pode dar certo, porque time ofensivo se expõe mais, né? Que é o caso do Bragantino, certo? E fora de casa aqui, ó, o Sport fez, né? Mas o Atlético Goianiense, uma boa defesa, não sofreu, certo? Aqui, ó, assim como o Bragantino, a Chapecoense também tomou. Quem quiser dar uma arriscada aí no Jô, pode dar certo, mas eu prefiro o Mosquito, né? O Jô é muito estático, se fizer gol vai pontuar, se não vai ficar complicado. Eu prefiro um cara de mobilidade, né? Mas o Jô tá com uma média melhor que o Mosquito, tá? O Mosquito tá precisando de 4.40, certo? E é um cara que te entrega pontos aí, ó. Bem regular, joga aberto, sofre falta, desarma algumas bolas, chuta gol. Vale muito a pena. E a Chape aí, ó, anda cedendo ponto demais pra atacante, gente, aí, ó. Negativou pouquíssimos aí, ó. Tá? Então vale a pena. E o outro ponto fora da curva, assim como o Elton, vejo o Jô também, né? Mas como ele é muito estático, é complicado. Aqui, ó. Negativou aqui, aqui fez gol, foi bem. Se fizer gol, vai te entregar uns 8, 7 pontinhos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas se não fizer gol, esquece, tá? Então tem alguns bons atacantes aí pra rodada. Vamos dar uma olhadinha em assistência pra atacante, que a gente não viu, né? Olha só o Bragantino. É o time que mais faz gol com origem de atacante. E o Cuiabá toma, certo? Aqui, ó, o América é o que mais toma gol como atacante do Fortaleza. Vale pra essa rodada. Mas aqui, ó, o equilíbrio maior tá onde? No Bahia aqui, ó, tá? 3, 2, certo? Que vai mais aqui, ó. Mais do que 5, mais do que 4, mais do que 3 aqui, ó, no somatório. Claro que os atacantes do Bragantino são as melhores opções para rodada, tá? É o melhor ataque, tudo. Meu medo é Cuiabá se retrancar, daí vai ser outro jogo, tá? Mas de qualquer maneira eu botei o Ítalo ali para garantir um, certo? Mas aqui, ó, o Bahia vale a pena porque o Gilberto realmente tá fora de série. Vamos botar todos aqui. Ó, depois do Hulk, o Gilberto é o meia com melhor média na competição, tá? O Gilberto tá precisando de 6.20, tome cuidado, tá valorizado, certo? E o Gilberto aqui dentro de casa aqui, ó, já deu uma mitada, né? E tá entregando alguns pontos. Eu tenho ciência que se colocar o Gilberto, inclusive ele deve estar entre os mais escalados, não gosto de escalar ele nessa situação, tá? Mas é bem atrativo porque o confronto é favorável. Aqui, ó, o Saulo Mineiro fez 8.2, tá? O Rodolfo 5.7 sem gol, tá? Então 7 pontos aqui, ó, o Marinho fez 5.2, né? O Caio Jorge 0.8, Jonathan Cafu aberto 11.8, o Elton por dentro 8.5, né? Então é um jogo bem viável sim, tá? Contra a Juventude, certo? E é o artilheiro da competição, é o cara que tem o maior número de gols, é complicado, né? Deixar de fora, a questão é que ele vai ficar muito visado e eu não gosto do Gilberto quando ele fica muito visado. Costuma dar uma zicada, mas vamos tentar deixar o folclore de lado e vamos escalar o que tem de melhor.
E jogando em casa nessa rodada, o que tem de melhor realmente aí, ó, é Bragantino, Bahia e Atlético Mineiro. O mais que o Flamengo não tome gols com assistência de atacante, né? O Hulk também aqui, ó, é o cara com melhor médica. É o, talvez, de regularidade, ele Marinho, fora de série. 4.80 precisa para começar a valorizar. E olha só as pontuações dele. Ele entrega pontos, ainda é o cara que bate pênalti, tá? Flamengo, por sua vez aí, ó, vamos dar uma olhadinha. Dificilmente negativo atacante aí, ó. Tá? E como eu tô acreditando que vai ser um jogo para gols, pela característica dos dois times, o Hulk também é uma excelente opção, tá? Dos times que vão jogar em casa, quem vem tomando muito gol com assistência de atacante, Bragantino, Flamengo, o Galo toma, tá? E o Flamengo faz. Quem quiser dar uma arriscada aqui nos atacantes do Flamengo, vale a pena sim. Vale, porque eu vejo jogo para gols, tá? Bruno Henrique, Pedro, estão todos desvalorizados. Vamos dar uma olhadinha, Michael tá melhorando, hein? Tá subindo em produção. Precisa de 2.90 e Bruno Henrique tá oscilando demais, tá? Tá sendo aquele cara assim, ó, que tu escala pensando em dar uma mitada de 25 como ele já fez, certo? Mas tu olha assim, ó, são 7 jogos. Pra ele fazer uma só de 25 é muito prejuízo, mas vale, por exemplo, você ir botando um Hulk, ele vai todo jogo 4, 5, 6, 7 pontos, 4, 5, 6, 7 pontos. Na média, ele tá acima do Bruno Henrique, tá? Mas, de repente, é um jogo viável pro Bruno Henrique sim, né? Porque realmente o Galo aí, ó, é muito ofensivo e cede poucos pontos pro atacante, tá? É mais acreditando realmente que vai ser um jogo de gols, certo? Mas entre o Bruno Henrique e o Pedro, eu ainda prefiro o Pedro por jogar centralizado. Precisa de 2.10, ó, e o Pedro tá bem mais regulado que o Bruno Henrique, ó. Não tá dando aquelas mitadas, mas tá dentro de uma certa regularidade. E claro, um destaque aqui, salutar pro Michael, que ele jogou bastante ontem, tá bem esforçado, tá? Vem melhorando aí, ó, com bastante regularidade, Michael, tá? Tirou o cafanhaque, né? Voltou a ser aquele Michael do Goiás, tá mais bonitinho. É uma pulga elétrica lá na ponta, certo? Vou dar uma olhadinha em pontuação média aí, pra encerrar a escalação do nosso time principal. Ó, o Palmeiras realmente pontua muito e o Grêmio cede. O Galo pontua bem e o Flamengo cede pouco, certo? Ó, o Fortaleza não pontua tão bem quanto o Galo e quanto o Palmeiras com seus atacantes, mas o América cede demais. E aqui tem um cruzamento de scouts aqui que me agrada bastante aqui, ó. Tá bem equilibrado, Bahia e Juventude. E realmente o Gilberto é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aqui disparado, né? Para essa rodada, por mais que o Cuiabá não ceda pontos, né? Vai que o Bragantino faça um gol logo no início do jogo. O Cuiabá vai ter que se abrir um pouco mais, a partida vai ficar boa o Bragantino, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito pouco para atacante? Internacional, Bragantino e Chapecoense. Mas São Paulo não tá conquistando quase nada, Cuiabá também, tá? Aqui o Corinthians, como eu falei, de repente é salutar. E claro, dos times que vão jogar fora de casa, o time mais ofensivo é o Flamengo, né? Só que o Galo não cede quase nada, mas ainda vale a pena aí, de repente, dar uma apostada aí em algum atacante do Flamengo, porque eu vejo jogo de gols. Vamos dar uma olhadinha em média básica dos atacantes, né? Porque eu sempre tô mostrando média básica. Isso aqui é para ajudar a compor seu time no equilíbrio. Ferreirinha ontem, tadinho, saiu com 18 minutos. Então fez 0.5, acho, tá? Mas é um cara de média básica, né? Tem que ficar em stand-by aí o próximo jogo, treinador, mas é um cara que entrega pontos. Quem vem entregando pontos com facilidade aí, ó. Hulk, Elinho, Mendonça. O próprio Bruno Henrique tá com média básica, né? Por mais que ele venha negativando, ainda tem uma média básica. Fernandinho, tá bem participativo, tá entregando aí em média 2, 3 pontos fácil, certo? Mas de todos esses aqui de média básica, eu prefiro o Ferreirinha ainda, mesmo tendo mal ontem. O Hulk, primeiro da lista pra mim, tá? O Elinho, prefiro ele fora de casa. E o Bruno Henrique, de repente, pode dar certo nesse jogo aí, mas eu prefiro gastar, por exemplo, minhas cartoletas no Arrascaeta, certo? Então aqui, ó, vou voltar aqui no meu time, tô com o Ítalo, certo? Não vou deixar de fora o Gilberto e nem o Hulk, tá? Falei que eu ia economizar aqui, ó, pra quê? Pra escalar do meio pra frente, certo? E olha que eu tô com 140 cartoletas aí, mais ou menos, tá? Já queria estar com 150, 160 pra escalar melhor. Se eu tivesse com 150, 160, aqui eu botava o Fabrício Bruno, tá? E aqui, talvez eu não fosse com o Oliveira, fosse com o Éder. E o treinador, é claro. Daí eu ia tentar um treinador um pouco mais caro. De repente, Barbieri, alguém que possa manter o SG e fazer uma boa pontuação com seus atacantes. Tá certo? Mas por enquanto tá assim. Vamos dar uma olhadinha em treinador, né? Que eu escalei, mas não falei. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Técnico, pontuação média. Quem vem conquistando muito ponto com dentro de casa, né? O Santos, mas não vai valer. Já falei besteira demais aí no início, mas não vai valer. Certo? Galo conquista. O Palmeiras conquista. Só que o Flamengo, o Suduro não cede quase nada. Acho que vai ser jogo de gol pros dois lados aqui. Vai ser um jogaço, né? O Grêmio aqui vem cedendo muito. Quem quiser dar uma apostada no Abel, de repente tá valendo a pena, tá? E quem mais cede aí jogando fora de casa depois do Grêmio? São Paulo. Mas o Inter também não tá muito bem, então meio complicado. Equilíbrio. Sempre falo em equilíbrio. Voivoda aqui, ó. Vale a pena, porque vem conquistando pontos do Fortaleza. Tem uma chance considerável de SG. E o América cede, tá? Depois aqui, com certeza aqui, ó. O Barbieri. Tem muito bem, líder da competição, né? E o Cuiabá vem cedendo pontos. Tá? Dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito ponto? Internacional. Mas aqui, ó, o Crespo tá mal, tá pior ainda.
certo? Aqui já dá pra dar uma apostada aqui, ó. Chapecoense cede, certo? E o Silvinho não conquista muito mais aqui, ó. Jogando fora de casa, mesmo sendo um jogo difícil, eu ficaria com o Rogério e o Silvinho. E jogando em casa aqui, ó, eu ficaria com o Vojvoda, né, ou com o Barbieri, tá? E claro, e aqui também o Barroca tá muito bem, não vem pontuando tanto, porque não vem fazendo gols, mas de repente vai manter o SG aí contra o Sport, tá bom? Vamos voltar pra cá aqui, pro nosso time, vamos deixar o nosso time assim, pra eu trazer ele prontinho já com o nosso banco de reservas. Tá feito, pessoal, custando 139,03, esse é o time principal do canal, né? Como eu sempre falo, escalem com parcimônia, banco de reservas é importante, todos aí no banco de reservas, tirando o Luiz Otávio, porque não tive muita opção, né, em termos de preço, né, mas todos eu falei muito bem aí, o Valora, né, o Robson eu falei bem, o próprio Fagner, né, e claro, goleiro eu não pude escalar, porque eu tô escalando o João Paulo, para economizar, do meio para frente, poder escalar melhor, mas o João Paulo também tá com um desempenho sensacional, se por um acaso conseguir manter o SG contra o Corinthians, o menino vai estourar na pontuação, porque a Chape vem tomando gol todo o jogo, né, e mesmo assim ele vem fazendo uma média de 4, 5, 6, 7 defesas por partida, certo? Então aí, ó, custando 139,03. Na sequência já tô vindo aí com o time de valorização, tá ok? Esse é o time principal do canal para a 10ª rodada. Agora o time de valorização do canal, a Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas, fez 48,74. Mas eu sempre falo, pontuação para esse time não nos interessa, o que interessa é a valorização e nesse quesito ganhamos 8 cartoletas. Esperava um pouquinho mais, né? Até vou ser bem sincero com vocês, eu sempre sou, né? Acho que eu fui um pouco burro porque eu botei o Vinha aqui, o Vinícius aqui, né? E tinha chance dele jogar, ele ou o Jorginho, né? Ele acabou entrando, não seria quase nada. Eu podia ter botado aqui o Zé Rafael e ter feito mais que 10 cartoletas. Que esse é o objetivo desse time de valorização do canal, né? Conseguir valorizar mais que 10 cartoletas. Mas vamos lá, vamos vender esse time aqui e já trazer ele prontinho aí, né? Para a próxima rodada, de acordo com as estatísticas que a gente viu aí, né? Pra gente conseguir uma valorização boa aí. Mais de 10 cartoletas. Tá feito, pessoal, custando 110,76 cartoletas. É o time de valorização do canal. A maioria de jogadores aí precisam fazer menos do que 1,5 ponto, tá? Para começar a valorizar, menos que 2, 1,5 ponto, certo? Seguir aí o que a gente conversou acerca aí, né, do meio campo do Fortaleza, do ataque do Fortaleza, ataque do Bragantino, né? Falei muito bem do Patrick, o sistema defensivo aí do Corinthians, né, os laterais do Bragantino e do Atlético Goianiense. De maneira geral aí, não fugir, né, das estatísticas que a gente viu anteriormente, né, e tentei escalar aí jogadores aí que estão bem desvalorizados aí, que tem tendência de irem bem, né, pontuar e assim valorizar, tá certo? Então aí, ó, custando 110,76, esse é o time de valorização do canal para a 10ª rodada. Na sequência, já tô vindo com bons baratos. Por fim, menos importante, como eu sempre falo, aí o time de bons e baratos do canal, se tu diz Mané BB, fez 71,02, né? Para um time que a gente escala até 100 cartoletas, uma excelente pontuação, tá? Isso aí é para quem tá precisando de cartoletas, para quem quer um auxílio, vir aqui pensar um outro jogador aí, né, que realmente vale a pena pelo preço, certo? Aqui o Gilberto fez gol, mesmo entrando ali no segundo tempo, ainda conseguiu fazer gol. PP decepcionou um pouco, né? Esperava um pouco mais dele, mas é um cara de média básica. Rodriguinho fez gol, Valora pontuou bem, né? Aqui o sistema defensivo a gente se deu mal aqui no Grêmio, né? Eu tava contando aqui pelo menos com os desarmes dos zagueiros do Grêmio que vinham pontuando bem mesmo, perdendo gol. Saravia foi bem, até razoavelmente. Vitor Luiz ficou no banco, entrou, temos um pouco de sorte, mas investimos aí no SG, né? E claro, e a estrela aqui desse time aqui foi o Cavicchioli, que arrebentou com 14 pontos. Mas de maneira geral, fiquei bem satisfeito, né? Um time que custou aí 100 cartoletas, né? Fazer 71 pontos, tá muito bom, certo? Já vamos deixar ele aqui prontinho e deixar ele aqui posicionado e já trazer ele prontinho como a gente sempre faz. Tá feito, pessoal? Time de bons baratos do canal, custando 99,80. Vou ser bem sincero para vocês, tive muita dificuldade de montar esse time, tá? Porque não tá dando mais, estamos na 10ª rodada, daqui a pouco tá terminando o primeiro turno. Não tá dando mais para fazer um bons baratos com 100 cartoletas não, gente. Eu faço para tentar ajudar vocês, né? Para quem tá com pouco cartoleta, agora para quem tá com pouco cartoleta, olha o time anterior. Tenta valorizar 2, 3 rodadas aí para pelo menos passar do patamar de 120, 130 cartoletas. Não vai ser complicado escalar um time competitivo aí com 100 cartoletas, tá? Tive que tirar leite de pedra aí, certo? Porque eu queria botar outros jogadores aí que estariam um pouquinho mais caros. Tanto é que eu tripliquei a defesa do Bahia, não era a minha intenção, tá? Mas tudo bem. Já tô avisando, as próximas rodadas, tá? A partir da 11ª, 12ª, acho que a gente vai botar esse patamar aí de 110 cartoletas para esse time de bons baratos. Para dar um fôlegozinho pra gente conseguir fazer um time realmente melhor aí, tá certo? Mas de qualquer maneira aí, não fugir do que a gente viu nas estatísticas, né? Acho que até ficou um time bom por esse valor. Certo? Então tá aí, ó, custando 99,80. É o time de bons e baratos do canal para a 10ª rodada.
Ufa! Rodadas assim de meio de semana, né? Corrida aí é complicado fazer realmente um vídeo com 3 times, tá? Mas tá feito aí, pessoal, com o maior carinho, certo? Live, quarta-feira, tá? Ao meio-dia, certo? Vou fazer meio-dia porque é o horário que o pessoal tem folga, às vezes tá trabalhando, consegue assistir a live. Então, live quarta-feira, meio-dia, certo? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané. Se você não for inscrito, como sempre na humildade, eu convido aí a conhecer o canal e se inscrever, certo? No mais, um grande beijo de coração. Até a live de quarta-feira. Vamos que vamos. Fui.